Olá, quinto ano, tudo bem? Nossa 11ª aula de matemática juntos. Nessa aula de matemática, nós vamos voltar a falar das lindas frações. Lembram delas? Lembram que a parte de cima da fração se chama numerador, a parte de baixo se chama denominador. Lembra que uma fração é uma outra forma de escrever uma divisão. Você se lembra também que o número que está embaixo, o denominador, indica em quantas partes alguma coisa, um inteiro foi dividido. Um objeto, uma quantidade de pessoas. E o número de cima da fração, o numerador, indica quantos objetos daquele grupo você destacou, você pintou. Ou se for uma pizza, quantas partes da pizza você comeu. Bom, na aula de hoje, nós vamos comparar frações. O que é comparar? É dizer se elas são equivalentes. O que significa essa palavra equivalente? Significa que as frações têm o mesmo valor. Elas se referem a valores iguais. Então, nós precisamos comparar se as frações se referem ao mesmo valor, se elas são equivalentes, ou se uma é maior do que a outra. Preste bastante atenção nessa aula, que ela vai ser muito importante para nós, tá bom? Então, primeiro eu tenho a fração meio aí na tela, ou 1/2. Lembra que a fração 1/2, o 2 indica que a figura ou algo foi dividido em duas partes e eu pintei, eu destaquei uma, por isso que chama 1/2. A outra fração, 1/4, ou 1/4, certo? A fração 1/4 indica que eu dividi algo em 4 partes e peguei uma, como está aparecendo aí para você. Agora eu pergunto para você, qual das frações é maior? Em qual delas eu peguei uma parte maior? Eu destaquei uma parte maior. Observe aí a fração meio ou a fração 1/4. O que você acha? Quando a gente tem o desenho da fração, o desenho nos ajuda muito. Então, pelo desenho, você pode perceber que a área que está pintada, que está destacada no metade, é bem maior do que a área que está destacada no 1/4. Então, eu posso dizer que metade é maior do que 1/4. E aí, agora nós vamos ver o sinal de maior. Olha só. Então, se elas são equivalentes, elas valem a mesma coisa. Se uma é maior, nós utilizamos este sinal aqui, ó. Que é como se fosse uma boquinha, que ela sempre fica aberta para o lado do número que vale mais. Então, se metade vale mais, é maior do que 1/4, a boquinha vai ficar aberta para o metade. Tudo bem? Bom, você aprendeu mais ou menos a comparar frações, mas agora eu vou te dar duas dicas muito importantes que vão te ajudar quando você não tiver com os desenhos das frações, que isso ainda vai acontecer. Olha só, então a gente vai conversar primeiro sobre as frações com o mesmo numerador. Lembra qual é o numerador? É o número que está em cima, tá bom? Então, nós temos a fração metade, que o numerador é 1. Nós temos a fração 1/4, que o numerador também é 1. E a fração 1/8, que o numerador também é 1. Observe a parte que foi pintada em cada uma dessas frações. Aí eu te pergunto, qual delas tem uma maior parte pintada? Novamente é a metade, né? A parte rosa aqui. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa interessante. Olha para o denominador, para o número que está embaixo. O que está acontecendo com ele? 2, 4, 8. Ele está aumentando, né? Do 2 aumentou para o 4, do 4 aumentou para o 8. O que acontece? Quanto mais o denominador aumenta, menor fica o pedacinho, menor fica cada parte da fração. Então, a gente pode chegar numa conclusão juntos, a gente pode pensar numa coisa juntos. Se o numerador, que é o número de cima da fração, é igual, então, quanto maior for o denominador, menor será a fração. Então, se o número que está em cima for igual, como nos nossos casos aqui, ó, todos têm 1 em cima, quanto maior for o número de baixo, quanto maior for o denominador, menor vai ser a fração. Mais pequeno vai ficar os pedacinhos das frações. Tudo bem? Então, aqui na metade, o tamanho do pedaço que eu peguei é bem maior do que o tamanho do 1/4.
Ao mesmo tempo, 1/4 vale bem mais do que 1/8. Vocês estão vendo que o denominador faz com que o pedaço de cada parte da fração fique menor. Então, mais uma vez, se o número que está em cima for o mesmo entre duas frações, você vai comparar o denominador. Se o denominador, quanto maior for o denominador, aquela fração que tem o denominador maior, menor vai ser a fração. Quanto maior o denominador, menor a fração. Tudo bem? Vamos dar mais uma dica para você? Essa dica é um pouco mais fácil de você entender. Então, se a fração ela tem o mesmo denominador, como está aparecendo nesses casos aí, eu tenho a fração 1/7, 1/7, 3/7 e 7/7. 7/7. Percebam que todas elas têm o mesmo número embaixo, tá bom? Se a fração tem os mesmos números embaixo, o que eu vou perceber? Conforme o numerador, o número de cima vai aumentando, a fração também vai aumentando junto. Então, se o número de baixo está igual, é o mesmo, eu tenho que olhar para o numerador. Se o numerador é 1, só tem um pedacinho pintado. Se o numerador é 3, tem 3 pedaços pintados. Se o numerador é 7, tem 7 pedaços pintados. Então, se o número que está embaixo se mantiver o mesmo, ou seja, se essas frações foram divididas pela mesma quantidade de partes, é o numerador que vai me dizer qual fração será maior. Então, quanto maior o numerador, maior a fração, se o número de baixo for igual. Meio complicado de entender isso, né? Mas fiquem tranquilos, vocês vão fazer bastante exercícios juntos. O seu professor, a sua professora também vai treinar com você como fazer isso. No começo, para ficar mais fácil, você também pode desenhar as frações como o professor está desenhando para você. Agora, no 5º ano, ainda não tem problema desenhar as frações, tá bom? A gente vai continuar desenhando para te ajudar. Para te ajudar mais ainda, eu vou fazer junto com você o exercício 18. Vamos ler com atenção o exercício 18, que tem tudo a ver com a comparação de frações. Olha só. Tenho uma coleção de bolinha de gude, mas perdi 3/15 delas. Então, eu tenho uma certa quantidade de bolinhas de gude, que eu não falei para você, e eu perdi 3/15 dessa quantidade, o que corresponde a 45 bolinhas. Então, eu estou te dizendo no exercício que 3/15 são 45 bolinhas. Mas a primeira coisa que eu preciso que você pense, o que significa a fração 3/15? Significa que eu dividi a quantidade de bolinhas em 15 grupos. E quantos grupos eu selecionei, eu destaquei? 3. Então, é como está aparecendo nessa primeira figura aqui para a gente. Isso representa 3/15. Essa quantidade representa a quantidade de bolinhas de gude que ele perdeu. Certo. Então, se 3/15 são 45 bolinhas, eu quero que você pense em outra coisa. Ó. O que o professor fez aqui? No lugar de 3/15, eu coloquei o 45. Para mostrar para você que eu troquei apenas. Eu troquei a fração pelo número que ela corresponde. Só isso que eu fiz, tá vendo? O tamanho da parte que ele perdeu continua a mesma. Observa. Certo? Vamos responder a primeira pergunta, então. Sabendo que 3/15 corresponde a 45 bolinhas, quanto seria 6/15? Então, se 3/15 são 45 bolinhas, quanto será 6/15? Eu posso pensar nisso utilizando o desenho de novo. Olha só. O professor vai usar o desenho ainda com você para você entender o que está acontecendo dentro da fração. Então, se a fração 3/15 é igual a 45 bolinhas, presta atenção na fração 6/15. Então, o que é a fração 6/15? É algo que eu dividi em 15 partes e eu pintei, eu selecionei 6. Mas olha que interessante. Você concorda comigo que 6 partes pintadas é a mesma coisa que 3 mais 3? Vou até escrever aqui para a gente ver, ó. Ó,
6 quinzeavos é a mesma coisa que 3 partes mais 3 partes. Tá vendo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar a quantidade que corresponde a 3 partes de 15, que eu sei que é 45, mais outra quantidade que corresponde a 3 quinzeavos, que também é 45. Então, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei o 45, que é o valor de 3 quinzeavos, e somei 2 vezes. Por quê? Porque dentro dos 6 quinzeavos, tem 2 vezes o 3 quinzeavos. Se pegar 6 partes, é a mesma coisa que pegar 3 partes mais 3 partes, porque 3 mais 3 não é igual a 6. Então, se eu estou pegando agora 6 partes, eu estou pegando 3 partes mais 3. E eu sei o valor de 3 partes. Eu sei que 3 partes é 45. Então, se eu estou pegando 2 vezes 3 partes, que é igual a 6, eu pego 45 e somo com 45. Ou faço 45 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. Mais 1 que subiu, 90. Então, eu descubro que 6 quinzeavos são 90 bolinhas. A melhor forma de você entender isso, por enquanto, é através desse desenho. Portanto, eu espero que você tenha entendido o desenho que eu fiz aqui para você. Se você ainda não entendeu, vale você tentar voltar ao vídeo, prestar mais atenção no que eu te expliquei, e também vale você pedir ajuda para a sua professora ou para o seu professor, tá bom? Não desista das frações, elas gostam de vocês. Até a próxima aula de matemática.